Gente, bom dia. Eu estou gravando esse vídeo para falar sobre a prevenção do coronavírus. Gente, aqui no Brasil já está sendo pesquisado e suspeito o coronavírus. Mas estão informando para pessoa usar o álcool gel. Mas tem gente que não está entendendo, eles não estão se preocupando para comprar, para apanhar em casa o álcool gel. E é uma coisa que tem que prevenir antes, porque quando a coisa apertar mesmo, vai até faltar no mercado. Então a gente tem que prevenir agora, porque senão para a última hora e chegar lá não tem. Então não é propaganda, não é um comercial, não é nada que eu estou falando, é prevenção, porque se a gente não comprar antes, a hora que precisar, não vai estar em falta no mercado, porque a coisa está apertando, viu? Até a suspeita está muito grande, muita gente suspeita do coronavírus. Ainda não foi confirmado, mas a gente tem que prevenir antes. Comprar e deixar em casa o álcool gel para ele, tudo que for comer, for pegar para se alimentar, tem que antes já lavar as mãos com álcool gel e depois que comer lavar as mãos também. Se for usar uma vasilha, lavar bem lavadinha para poder usar, porque a coisa está ficando feia. E a gente deve saber que a coisa é séria, é fim de era, então já é fim dos tempos. Então as coisas não vai melhorar, vai cada vez ficando pior. Gente, confia em Deus, Deus tudo fará, mas o Senhor falou, faz a sua parte, que a minha eu farei. Então a gente tem que prevenir também. Não é deixar só por conta de Deus e achar que a palavra de Deus também fala assim: não atentará o Senhor teu Deus. Achar que ele tem que fazer tudo, que ele é obrigado a fazer tudo, que não. Se você não fazer o esforço também, para Deus estar te ajudando, não acontecerá nada. Então, gente, o álcool gel é para prevenir, para lavar as mãos. E por enquanto no mercado tem bastante, viu? Nas farmácias tem bastante, mas se a coisa apertar mesmo, vai faltar nos mercados, vai faltar nas mercearias, nas farmácias. Então a gente tem que se prevenir antes, comprar e fazer estoque. Estocar. Por quê? Porque a hora que precisa, para ter sempre para usar. Porque é uma coisa que não vai ser usado só uma vez, vai ter que usar direto. E ninguém sabe quando essa epidemia vai parar. Então, enquanto está suspeito, está tudo bem, todo mundo tranquilo. E se confirmar que tem alguém, aí a tendência, aí vai gente correr comprar, né? Mas daí outro já foi, já comprou, já acabou aquele estoque, a fábrica não está fabricando mais, ou não vai dar tempo de fabricar mais porque a coisa apertou. Aí o que acontece? É aquele desespero. Então a gente tem que estocar álcool gel em casa. Mas tem gente que vai pensar que eu estou fazendo um comercial. Não é um comercial, é uma prevenção. Então, porque não adianta na última hora correr atrás. Tem que comprar em tempo. Porque a coisa é séria. E esse problema é cumprimento das escrituras. Peste, fome e guerra no mundo. É o que já está acontecendo. O governo, você não entende mais ele, porque você põe um governo para ajudar, ele entra para de ferrar o povo mais. Então, a gente não pode pensar, mas é cumprimento das escrituras, é cumprimento das profecias. Então, tudo vai ter que acontecer. Então, não tem como mudar. Confiando em Deus, a gente confia em Deus, porque tudo está na vontade de Deus. Agora, a gente também tem que se cuidar. Fazer esforço para estar fazendo também as vontades de Deus, né?
Então, é que nem eu falo. Esse vídeo não é um comercial, não é uma propaganda do álcool gel, não é nada. É uma coisa para alertar as pessoas, que tem gente que tá tranquilo, não tá se incomodando com isso. E a coisa é séria, viu, gente? A coisa é muito séria. Então a gente não deve se prevenir em cima da hora, porque talvez pode ser tarde. A hora que precisar comprar o álcool gel, a hora que for comprar, talvez está em falta. Mas eu vou usar o álcool comum, mas o melhor é o álcool gel, viu? O álcool comum também funciona, mas o melhor é o álcool gel. Então a gente não pode deixar as coisas para cima da hora. Tem que se prevenir em tempo. Compra, estoca. Não importa quanto. O que puder comprar muito, compra. O que não puder comprar muito, compra pouco, mas tem que ter em casa o álcool gel. Eu agradeço a todos por ouvir e assistir esse vídeo, porque eu não estou ganhando nada para fazer isso. Mas eu estou preocupado. A gente que serve a Deus, a gente se preocupa com a gente e se preocupa com os outros. Então, eu tenho o álcool gel em casa. Não vou mostrar a marca dele, a fábrica dele, mas é álcool gel. Então, porque a mídia proíbe propaganda comercial, então eu não estou fazendo comercial, estou falando que eu tenho álcool gel, então eu já estou prevenido. Então, é importante isso aí, já tem um frasco em casa, eu vou comprar mais, mas já tem. Gente, não repara que eu estou com um problema aqui no dente aqui, mas estou em tratamento, viu? Eu tava sem gravar vídeo por causa desse dente, mas eu pensei assim, não, agora eu vou pôr, vai com o dente ruim mesmo, assim. Mas, se Deus quiser, eu arrumo ele. Então, mas não leva mal não, porque isso acontece. É um dente postiço que ele largou a capa dele, descascou. Mas eu vou arrumar. Olha, álcool gel, prevenir, lavar as mãos e passar o álcool gel. Esfregar bem, assim, ó. Aí esfregar bem as mãos, ó. Até no tanto do braço. Para prevenir, né? Porque a bactéria, ela vem pelo vento. Ela não vem por uma pessoa, talvez a pessoa está até longe, contaminada, e vem pelo vento. Então, talvez você chega, pega alguma coisa, já passa aquela bactéria na mão, você vai, pega um pão, pega um pedaço de carne, pega uma folha de fazer da salada com a mão, põe na boca, então você já constrói o vírus. A gente pensa que não tem nada, né? Mas a gente não vê, mas as coisas flutuam pelo vento. E a reportagem fala sobre o problema que está no Brasil, né? O novo coronavírus se espalhou por vários países e já matou quase 3.000 pessoas. No Brasil, autoridades ainda buscam detalhes sobre o primeiro caso confirmado de contaminação pelo vírus em São Paulo. Nós já disparamos as medidas, assumindo o caso já como um caso, na prática, de atenção à saúde, já como uma prática de cuidado intensivo dele e dos seus contactantes. Um homem de 61 anos que voltou de viagem da Itália apresentando sintomas típicos como tosse seca e febre. Mas a doença não está concentrada na China? Não mais. Nos últimos dias, uma explosão de casos na Itália, na Coreia do Sul e no Irã, onde até o vice-ministro da Saúde foi contaminado, gerou um alerta pelo mundo. E o caso brasileiro mostra que a preocupação não é à toa. Nesse novo momento da doença, a Organização Mundial da Saúde defendeu que os países se preparem para uma pandemia. Mas o que é isso? Meu nome é Ricardo Senra, eu sou repórter da BBC News Brasil aqui em Londres, e nesse vídeo eu abordo o tema por 3 ângulos. O que é pandemia e por que a gente pode estar diante de uma? O que países, inclusive o Brasil, devem fazer para se preparar? E por fim, o que está acontecendo nesses 3 países que eu citei agora há pouco e por que o foco da doença explodiu as fronteiras da China? Antes de qualquer coisa, é muito importante destacar que os infectologistas ouvidos aqui pela BBC News Brasil dizem que é importante evitar o pânico.
Embora o coronavírus seja transmitido com facilidade, a gente sabe que em média uma pessoa infectada transmite o vírus para até 3 pessoas, ele não provoca um número proporcionalmente alto de mortes. Então vamos lá. Ponto 1. Pandemia. O que é isso? Esse termo é usado para descrever uma doença infecciosa que atinge muitas pessoas de forma simultânea ao redor do mundo. Pandemias estão longe de ser uma novidade. A gripe espanhola, a gripe suína, o HIV e AIDS também foram declarados pandemias, com milhares de infectados e mortos pelo mundo. Existem especialistas, por exemplo, que acreditam que o coronavírus já se tornou uma pandemia semanas atrás. Só que a Organização Mundial da Saúde e outros estudiosos discordam até o momento. Para eles, não há longas cadeias de transmissão da doença sem controle fora da China. Na avaliação da OMS, adotar a palavra pandemia só geraria pânico desnecessário. Mas uma terceira parcela dos pesquisadores e autoridades dizem que isso só é uma questão de tempo. Segundo o James Gallagher, que é repórter de ciência de saúde aqui da BBC, no fim, pandemia é só uma palavra. Determinar se a doença é ou não uma pandemia faz pouca diferença. Isso porque, segundo ele, a principal mudança de postura em relação à doença aconteceu no fim de janeiro, quando a OMS declarou que o coronavírus era uma emergência de saúde global. Foi isso que permitiu, por exemplo, que verbas fossem direcionadas e medidas fossem adotadas para o combate da doença, tanto na OMS quanto no resto do mundo. O mais preocupante nesse debate é perceber que a doença passou a afetar países com sistemas de saúde que já enfrentam graves problemas e gargalos no dia a dia. A grande preocupação aqui é com a chegada da doença nos países mais pobres. A gente está falando aqui de países que já têm o sistema de saúde sobrecarregado, onde hospitais já têm filas, onde faltam remédios, onde há dificuldade para que se faça exames e que, de repente, podem se deparar com mais doentes chegando por uma nova doença, nesse caso, o coronavírus. Para muita gente, o importante nessa discussão sobre pandemia é a escala que a doença e que as eventuais mortes podem chegar. Se a taxa de mortalidade do coronavírus é de 2 para cada 100 casos, quando isso se torna uma questão global e afeta bilhões de pessoas, esses 2% podem significar muitas, mas muitas mortes. E aí, o que fazer? Aqui a gente entra no segundo eixo desse vídeo. Como países, incluindo o Brasil, devem se preparar? O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde já disse que não existe uma abordagem única para todos os países, mas ele fez 3 recomendações principais que a gente repete aqui. A primeira é um cuidado especial com a proteção dos profissionais de saúde, ou seja, médicos, enfermeiros, técnicos e funcionários de hospitais e de laboratórios têm que ter atenção redobrada e têm que ser monitorados frequentemente, porque eles interagem diretamente com pacientes com suspeita de contrair o coronavírus. Em segundo lugar, a OMS pediu mobilização e engajamento de todos para a proteção, principalmente daqueles que correm mais risco de contrair doenças graves. Ou seja, em outras palavras, eles estão falando principalmente de idosos e daqueles que já têm a saúde debilitada ou convivem com doenças como o diabetes, por exemplo, e outras que enfraquecem o sistema imunológico. Já a terceira recomendação foi mais um chamado. Abre aspas. Nós precisamos proteger os países mais vulneráveis, nos esforçando ao máximo para conter a epidemia nos países que têm capacidade para isso. Eu falei em 3 países que enfrentam um aumento exponencial dessa doença, não é? Aqui a gente chega na última parte do nosso vídeo falando sobre cada um deles. Começando pela Coreia do Sul. O presidente sul-coreano anunciou que o país está em alerta máximo. Em 5 dias, o número de casos por ali passou de 50 para mais de 800. A maioria desses casos está ligada à filial de uma igreja. Ainda não se sabe muito bem como a infecção se proliferou por ali, mas mais de 200 mil pessoas, membros desse culto, estão sendo monitoradas. As ruas na cidade onde fica a sede dessa igreja estão praticamente vazias, segundo a minha colega Laura Bicker, que é correspondente da BBC lá na Coreia do Sul. Ela narra o cenário da seguinte maneira, abre aspas, as ruas de Daegu, a 4ª maior cidade do país, parecem abandonadas. 1 ou 2 pessoas, cobertas da cabeça aos pés e vestindo máscaras, passam à frente de lojas fechadas. A maioria está em casa. Esse é o cenário sul-coreano. E a Itália? Nos últimos dias, a Itália se tornou rapidamente o país europeu com mais casos do coronavírus. E agora, como a gente sabe, se torna a origem do primeiro caso confirmado no Brasil. No último dia 22, foram divulgados os primeiros casos, pouco mais de 10. 3 dias depois, bum, eles se aproximavam de 300. Mas a reação também foi bastante rápida na Itália. Cidades foram submetidas a quarentenas que podem durar semanas e alguns eventos públicos foram cancelados.
Você deve estar pensando no Carnaval de Veneza, que atrai milhões de turistas de todo o mundo. Ele foi encerrado 2 dias antes do previsto e jogos da primeira divisão do futebol italiano também foram adiados. Existem quase 50 mil pessoas em cidades sob quarentena no norte da Itália. E tem uma peculiaridade que preocupa no caso italiano. As autoridades do país ainda não sabem como o vírus chegou até ali. E identificar quem é essa pessoa, o chamado paciente zero, é algo essencial para conter o avanço da doença. Porque refazendo os passos dessa pessoa, é possível identificar, por exemplo, os grupos ou os locais que foram expostos ao vírus. Por último, o terceiro país que tem despertado mais preocupação é o Irã. E, na verdade, nesse caso, a preocupação vem muito mais pelo que não se sabe do que pelo que se sabe. Na chegada da doença ao país, por exemplo, o Irã disse que 12 pessoas morreram por causa do coronavírus e outras 61 estavam doentes. Depois, o país anunciou 15 mortes e 95 doentes. Mas esses números geraram medo e desconfiança, e eu explico por quê. Os estudos apontam que o novo coronavírus mata em torno de 2 pessoas para cada 100 infectadas. Ou seja, ou a doença passou a matar muito mais gente no Irã, ou há muito mais gente doente do que se sabe. Um exemplo desse avanço da doença no país é público e notório. O vice-ministro da Saúde do Irã foi diagnosticado com o Covid-19, como é conhecido o coronavírus, e foi colocado em quarentena. Isso aconteceu um dia depois de Iraj Harish, o vice-ministro, ter chamado a atenção no mundo inteiro ao aparecer suando muito em uma entrevista coletiva para a imprensa transmitida ao vivo na televisão. De um lado, a natureza autoritária do regime que comanda o país, e de outro, as duras sanções que o Irã enfrenta, afetando a chegada e a distribuição de produtos e alimentos básicos, também alimentam a desconfiança em relação às informações do país. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, afirmou ser profundamente preocupante o aumento de casos de pessoas contaminadas no Irã. O governo iraniano nega que esteja acobertando a real situação do país. Eles rejeitam medidas como quarentenas porque as consideram antiquadas, e isso pode favorecer o alastramento da doença. Segundo a Hana Harimpur, que é do serviço persa aqui da BBC, santuários xiitas nas cidades de Qom e Mashhad continuam abertos à visitação, apesar de Qom ser um dos principais centros do surto. Para você ter uma ideia, em um só dia, 4 países vizinhos ao Irã registraram seus primeiros casos da doença, todos eles envolvendo pessoas que estiveram lá no Irã. Muitos fecharam as fronteiras com o país. Outro ponto de atenção é o fato de o Irã não ter suprimentos médicos nem profissionais suficientes para conter o avanço do surto. As máscaras de proteção disponíveis no país já se esgotaram e não tem mais kit suficiente para as pessoas poderem fazer o exame que detecta a doença. A gente aqui na BBC News Brasil continua acompanhando bem de perto esse tema. Você, por favor, não deixa de se inscrever no nosso canal no YouTube, não deixa de seguir a gente nas outras redes sociais, YouTube, Instagram, Facebook, Twitter. Gente, a coisa é séria, viu? Aqui no Brasil ainda tá tranquilo, mas os outros países tá bem pesada a coisa, hein? Então já tá faltando as máscaras, já tá faltando as prevenções, né, que tem para prevenir as pessoas que ainda não pegaram o coronavírus. Mas aqui no Brasil ainda é tempo, gente. Previne, compra álcool gel, compra máscara, previne, guarda em casa, porque vai chegar o tempo que vai faltar. Aí a coisa fica feia, viu? Porque tem muitos países que já está em falta tudo, até o alimento está faltando nos mercados já. Então eu estou gravando esse vídeo para prevenir. Um alerta porque tem gente que está tranquilo, tá achando que não é nada, né? Mas a coisa é séria, viu? Se esparramar isso aqui no Brasil, vai começar a faltar tudo nos mercados. Então se você não comprar em tempo, aí vai reclamar na hora errada, bem tarde. Porque tempo tem. Esse vídeo é para prevenir. Então, gente, assista o meu vídeo e aperte o joinha. Dê um joia. Se gostaram, tudo bem. O que não gostou também não tem problema. Porque nem Jesus Cristo agradou a todos. Mas como que eu vou reclamar por não agradar a todos? Então a gente tem que agradecer a Deus pela saúde que temos. Agradecer a Deus por tudo, pelo alimento, por tudo que a gente tem na vida. E a saúde. Porque sem Deus, a gente não é nada. E num caso desse, a gente tem que se pegar muito com Deus, né? Muito. Tem que se agarrar com Jesus Cristo e pedir a proteção dele.
e o livramento do nosso Pai do céu, que é o nosso Deus Todo-Poderoso, chamado Jeová. É o nosso Deus Jeová, o Todo-Poderoso. Então, gente, álcool gel, não deixe faltar em casa. Previna-se, enquanto é tempo. Porque a coisa é séria, não é... Aqui eles não querem alarmar o povo, mas é mais sério do que a gente pensa. É mais sério do que ele está falando. Porque é cumprimento das Escrituras. Aqueles que desobedecem a palavra de Deus, é os que vai padecer mais. Porque aqueles que estão com Deus, se chegar a morrer, vai para o céu, vai morar com Deus. Agora, aqueles que não estão, se chegar a morrer num caso desse, vai direto para o inferno. Então, eu falo de novo. Se previnam, abasteça suas casas, porque ainda é tempo. Vai faltar muitas coisas, se Deus o livre. A gente pede para não acontecer, né? Mas a coisa não é fácil. Assim. Então, a gente tem que se prevenir em tempo. Porque o álcool gel, eles estão pedindo para usar os dois álcool. Tanto faz o gel como aquele outro álcool natural, mais normal. Mas o álcool gel é o melhor. Para prevenção de bactéria, para lavar, esfregar as mãos. Use o álcool gel. Gente, aqueles que estão me assistindo, eu agradeço e muito obrigado. Use o álcool gel para lavar as mãos. Lavar as mãos e passar o álcool gel. As coisas não é fácil. A gente tem que agradecer a Deus por tudo, né? Mas agradecer a Deus também pela proteção e os livramentos que Ele faz por nós. Muito obrigado e um bom dia para todos. Fui.